Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Venho aqui falar com vocês novamente sobre religião, aqui uns minutinhos, falando da importância, né, aquilo que faz parte do estudo das religiões. Então, nosso curso está recheado, tem muita coisa bacana para vocês. Aquilo que a gente puder discutir, conversar, falar sobre, conhecer mais, a gente vai fazer. Além de convidar aqui, eu vim falar um pouquinho sobre a importância de estudar as religiões, pensando naquilo que faz parte, né, das religiões, ou aquilo que é a religião, o que faz parte da religião. Nessa questão de definição de religião, muitos já tentaram definir a religião buscando uma fórmula que se adequasse a tudo aquilo, né, que a gente conhece que é religião. A gente pode dizer que não tem uma religião verdadeira, né? A gente não atribui nada a isso. O que a gente busca entender, muitos já colocaram, é que para falar de religião, a gente precisa considerar, então, cada uma no seu contexto histórico, no seu contexto social. A questão é a interpretação dessas semelhanças, né, entre as religiões. E a gente precisa entender que a religião tem vários aí, né, significados. Pode ser uma sensação de dependência, um sentimento de dependência, um transcendente. É a relação do homem e um poder sobre-humano, no qual ele acredita, no qual ele se sente dependente. A convicção de que existe esse poder transcendente que atua no mundo e que vai se expressar por insights, por pensamento, por sentimento, por intenção, por ação. Então, a religião ela tem traços comuns, a gente vai falar desses traços comuns, a religião em si, né, tem alguns traços comuns, e as interpretações diferentes que podem se dar nessa comparação é que a gente precisa ficar atento, né? Essa questão da interpretação. Lembrando que não existe uma religião que é certa, né, a correta, a fechada, né? Pensamos aqui, lógico, se a gente fala de religião, a gente fala aí de alguns autores importantes, como Rudolf Otto, que fala do sagrado lá em 1917, que escreve sobre o sagrado. E ele diz que o sagrado é o inteiramente outro, né? Aquele mistério tremendo e fascinante, ou seja, ao mesmo tempo que esse sagrado, aquilo que está fora, que é totalmente outro, que está além do que eu consigo perceber e ver, né? Ele é tremendo e ele é fascinante, aquilo me fascina, ao mesmo tempo me dá temor, né? Dá medo, né? Dá medo, traz o temor, mas aquele medo no sentido de que eu vou seguir aquilo, né? São regras, são coisas que são colocadas. O Michel Eliade, ele dá continuidade, onde ele fala saindo do sagrado e do profano também, e é um estudioso das religiões que vai trazer essa nova perspectiva, essa relação Deus e religião, analisando a experiência religiosa, né, dos seres humanos. Então, é o oposto do profano. Sagrado é o oposto do profano, ou seja, sagrado é aquilo que é separado, aquilo que é consagrado, né, que é sagrado, consagrado, separado. O profano é que está à frente ou fora do templo, fora daquele espaço religioso, né? Então, Eliade, ele acredita que o homem obtém seu conhecimento do sagrado, porque esse se manifesta como algo diferente do profano, né? E ele chama isso de hierofania, hierofane, palavra grega que significa algo sagrado está se revelando para nós. Então, é nessa revelação, não é? A religião, ela tem aqui alguns ângulos para serem observados. Eu vou fazendo vídeos falando desses ângulos para vocês. Um primeiro aspecto que eu vou colocar aqui agora, nesse pequeno vídeo, é a questão da crença, né, que faz parte da religião. Dentro dessa crença, a gente tem os aspectos intelectuais, aquilo que a religião ela traz de ideias bem definidas sobre a humanidade, sobre o mundo, sobre a divindade, não é? Então, a gente tem mitos, ritos, o conceito de divindade, que também faz parte da crença. Dentro desses mitos, né, a gente tem o acompanhamento do rito. O rito está ligado ao mito. O mito é a lenda ligada tem um significado mais profundo, né, de que simplesmente uma lenda, do que um conto folclórico. O mito ele tenta explicar alguma coisa, ele dá explicação para alguma coisa. Então, é uma resposta para as questões fundamentais, né, de onde viemos, para onde vamos, e junto com ele, os ritos vêm, né? E aí, por que estamos aqui, por que a gente morre, enfim, como a humanidade ela passou a existir. Esses conceitos religiosos podem se expressar aí nos mitos também, pensando em um Deus só, né? No monoteísmo, então a convicção de que existe só um Deus, e a gente tem aí o Islã, a gente tem o catolicismo, né? O judaísmo.
A gente tem a monolatria, que seria uma crença, está no meio caminho entre o monoteísmo, que é um Deus só, e o politeísmo, então a adoração ao único Deus, mas essa adoração ao único Deus que não extingue a existência de outros. Então, um Deus é escolhido entre vários. Por exemplo, na religião germânica, que você pode escolher Thor ou Odin, quantos deuses, né? Existem hoje exemplos, por exemplo, no hinduísmo, você escolhe um, você sabe que existem outros, né? Você escolhe um ali para seguir. E o politeísmo, que são religiões que têm vários deuses, a criação, por exemplo, de vários animais ligados à pesca, ligados ao comércio, aos diferentes ofícios, ao amor, à guerra. Então, o mundo dos deuses é organizado da mesma maneira que o mundo dos homens, né? Numa família, no Estado. Então, alguns pesquisadores acreditam que as divindades indo-europeias se estruturam nessas classes aí baseadas, né, que fazem parte do dia a dia da sociedade. Então, esses deuses estão associados a essas pessoas, né? O panteísmo, que é uma crença que difere do monoteísmo, como do politeísmo, é a convicção de que Deus, ou a força divina, está presente no mundo. Deus está presente no mundo, né? E permeia tudo que existe nele. Então, o divino pode ser experimentado aí como a alma do mundo, aquilo que faz estar em tudo, né? Esse panteísmo está associado muitas vezes ao misticismo, né? Alcançar a união com o divino, tá? E o animismo, que é aí a palavra latina que significa alma ou espírito. Então, o animismo poderia ser a primeira forma, né? A base da religião que vai se transformando. É uma teoria. O que é certo é que o animismo impera em várias sociedades, então a ideia de que os espíritos mortos estão na natureza, as características dos deuses estão ligadas, e os espíritos estão ligados àquilo que é da natureza, né? As águas, aí você tem a presença de sereias, de fantasmas, né? E aí esse animismo está ligado aí à crença de que a natureza é povoada de espíritos. Ok? Espero que você tenha gostado. Vou trazer mais elementos que fazem parte da religião. Dá um retorno para mim do que você acha. Eu te convido para fazer parte do curso. Se você já faz parte do curso, estou mandando esse vídeo também para a gente poder continuar nossa discussão lá na nossa plataforma. Ok? Um grande abraço. Beijos.